Levítico, capítulo 1. O Eterno chamou Moisés e da tenda do encontro ordenou: Fale ao povo de Israel. Diga a eles que quando alguém for oferecer uma oferta ao Eterno, ele deve levar um animal ou do gado ou do rebanho de ovelhas. Se for uma oferta queimada de um animal do gado, ofereça um macho sem defeito à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Eterno. Ponham a mão sobre a cabeça do animal, para que a oferta pela expiação seja aceita. Matem um novilho na presença do Eterno. Os filhos de Arão, os sacerdotes, devem oferecer uma oferta de sangue que deve ser aspergido nos lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tirem a pele do animal da oferta queimada e cortem o animal em pedaços. Os filhos de Arão devem preparar o fogo no altar, arrumando primeiro a lenha cuidadosamente, e depois, sobre a lenha preparada para o fogo no altar, as partes do corpo, até mesmo a cabeça e a gordura. Lavem bem as vísceras e as pernas do animal. O sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta queimada, oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. Quando a oferta queimada for do rebanho, seja um cordeiro, seja um cabrito, ofereça um macho sem defeito. Ele deve ser morto no lado norte do altar, na presença do Eterno. Os filhos de Arão aspergirão o sangue nos lados do altar. Cortem o animal, e os sacerdotes arrumarão as partes, até mesmo a cabeça e a gordura, sobre a lenha preparada para ser queimada no altar. Lavem bem as vísceras e as pernas do animal. O sacerdote oferecerá tudo, queimando-o no altar. É oferta queimada, oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. A ave oferecida ao Eterno como oferta queimada pode ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a levará até o altar, torcerá a cabeça da ave e a queimará no altar. Mas primeiro ele deixará escorrer o sangue pelo lado do altar. Removerá a moela e seu conteúdo e os lançará contra o lado leste do altar, no qual estão as cinzas. Então rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la completamente, e a queimará no altar sobre a lenha preparada para o fogo. É oferta queimada, oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. Levítico, capítulo 2. Quando vocês oferecerem uma oferta de cereal, usem farinha da melhor qualidade. Derramem óleo sobre ela e acrescentem incenso. Depois, levem-na aos filhos de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado da farinha com o óleo e o incenso, e o queimará no altar como memorial. É oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. O restante da oferta de cereal ficará para Arão e seus filhos, uma parte santíssima das ofertas preparadas no fogo e dedicadas ao Eterno. Quando oferecerem uma oferta de cereal, de pães feitos no forno, usem farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, mas sem fermento. Ou ofereçam bolinhos sem fermento, mas com óleo. Se vocês trouxerem uma oferta de cereal feita na assadeira, usem farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, mas sem fermento. Esmigalhem a farinha e derramem óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se vocês trouxerem uma oferta de cereal feita na frigideira, usem farinha da melhor qualidade e óleo. Tragam a oferta de cereal que fizerem com esses ingredientes e apresentem-na ao sacerdote. Ele a levará até o altar, pegará da oferta de cereal a parte memorial
e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. O restante da oferta de cereal ficará para Arão e seus filhos, uma parte santíssima das ofertas ao Eterno. Todas as ofertas de cereal que vocês oferecerem ao Eterno devem ser preparadas sem fermento. Jamais alguém deverá queimar fermento ou mel como oferta preparada no fogo ao Eterno. Vocês poderão oferecê-los ao Eterno como oferta dos primeiros frutos, mas não no altar como aroma agradável. O sal deve ser o tempero de toda oferta de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança com seu Deus. Ofereçam todas as suas ofertas com sal. Se vocês apresentarem uma oferta de cereal dos primeiros frutos ao Eterno, tragam grãos esmagados de cereal novo. Derramem óleo e incenso sobre ele. É oferta de cereal. O sacerdote queimará parte do cereal misturado com óleo e todo o incenso como memorial, uma oferta preparada no fogo para o Eterno. Levítico, capítulo 3. Se a oferta for de paz, e vocês apresentarem um animal do gado, macho ou fêmea, tem de ser um animal sem defeito. Ponham a mão sobre a cabeça do animal e matem-no à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam toda a gordura que cobre as vísceras ou que estiver ligada a elas, os rins com a gordura em volta deles, e a que está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado, que é retirado com os rins. Arão e seus filhos a queimarão no altar, com a oferta queimada que está sobre a lenha, preparada para o fogo. É oferta preparada no fogo, aroma agradável ao Eterno. Se sua oferta de paz for de rebanho de ovelhas, tragam um macho ou fêmea sem defeito. Se oferecerem um cordeiro, ofereçam-no ao Eterno. Ponham a mão sobre a cabeça do animal do sacrifício e matem-no à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão aspergirão os lados do altar com o sangue. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam a gordura do animal, a cauda gorda cortada rente à espinha, toda a gordura sobre as vísceras e ligada a elas, os rins com a gordura próxima dos lombos e o lóbulo do fígado que é retirado com os rins. O sacerdote os queimará no altar. Será como alimento, uma oferta preparada no fogo para o Eterno. Se a oferta for um cabrito, tragam-no à presença de Deus. Ponham a mão sobre a cabeça do animal e matem-no diante da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue sobre os lados do altar. Como oferta preparada no fogo para o Eterno, ofereçam a gordura que cobre as vísceras e que está ligada a elas, os rins com a gordura que está em volta deles e junto aos lombos, e o lóbulo do fígado, que é retirado com os rins. O sacerdote queimará tudo no altar. Será como alimento, uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura pertence ao Eterno. Essa é a regra estabelecida para todas as gerações, não importa onde vocês vivam. Não comam gordura, não comam o sangue, nem um pouco. Levítico, capítulo 4. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que quando uma pessoa pecar sem intenção, desviando-se de qualquer um dos mandamentos do Eterno e violando o que não deve ser violado, e se for o sacerdote ungido quem pecou,
e assim trouxe culpa sobre o povo, ele deverá trazer um novilho sem defeito para o Eterno, como oferta de perdão pelo pecado que cometeu. Ele deve levar o novilho à entrada da tenda do encontro, na presença do Eterno, impor a mão sobre a cabeça do animal e matá-lo diante do Eterno. Em seguida, ele deve levar um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhando o dedo no sangue e aspergindo parte dele 7 vezes na presença do Eterno, diante do véu do santuário. Um pouco do sangue deve ser posto nas pontas do altar do incenso aromático, na presença do Eterno, na tenda do encontro. O resto do sangue do novilho deve ser derramado na base do altar das ofertas queimadas, à entrada da tenda do encontro. Ele deverá remover toda a gordura do novilho da oferta de perdão, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os rins com a gordura que está em volta deles, próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado, que é retirado com os rins. O mesmo procedimento usado para retirar a gordura do novilho da oferta de paz. Finalmente, queimará tudo sobre o altar das ofertas queimadas. Tudo o mais: couro, carne, cabeça, pernas, vísceras e intestinos, ele deverá levar para fora do acampamento, até um lugar limpo, no qual as cinzas são jogadas, e queimar numa fogueira alimentada com lenha. Se toda a congregação pecar sem intenção, desviando-se de algum dos mandamentos do Eterno, que não devem ser violados, todos se tornarão culpados, mesmo que ninguém se conscientize disso. Mas quando se conscientizarem do pecado que cometeram, a congregação levará um novilho como oferta de perdão e o oferecerá na tenda do encontro. Os líderes da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho na presença do Eterno, e um deles matará o animal diante de Deus. O sacerdote ungido então levará o sangue para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e aspergirá parte dele 7 vezes na presença do Eterno, diante do véu. Um pouco do sangue deverá ser posto nas pontas do altar que está na presença do Eterno, na tenda do encontro, e o resto do sangue deve ser derramado na base do altar das ofertas queimadas à entrada da tenda do encontro. Ele removerá toda a gordura e a queimará no altar. O procedimento com esse novilho será o mesmo usado com o novilho da oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Então, eles levarão o novilho para fora do acampamento e o queimarão, assim como queimaram o primeiro novilho. É oferta de perdão a favor da congregação inteira. Quando um líder pecar sem intenção, desviando-se de um dos mandamentos do Eterno, que não podem ser violados, ele será culpado. Quando se conscientizar do pecado que cometeu, ele deverá trazer um bode como oferta, um macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar em que se matam os animais para as ofertas queimadas na presença do Eterno. É uma oferta de perdão. O sacerdote então pegará um pouco do sangue da oferta de perdão com o dedo e o porá sobre as pontas do altar das ofertas queimadas. O resto do sangue deve ser derramado na base do altar. Ele queimará toda a gordura no altar, assim como fez com a gordura da oferta de paz. O sacerdote fará expiação por si mesmo por causa do seu pecado, e ele será perdoado. Quando um membro comum da congregação pecar sem intenção, desviando-se de um dos mandamentos do Eterno, que não devem ser violados, ele será culpado. Quando o avisarem do seu pecado,
ele levará uma cabra sem defeito e a oferecerá pelo seu pecado. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta de perdão e a matará no lugar das ofertas queimadas. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. O resto do sangue deve ser derramado na base do altar como aroma agradável ao Eterno. Dessa forma, o sacerdote fará expiação por esse membro da comunidade e ele será perdoado. Se ele trouxer uma oferta como oferta de perdão, deverá oferecer um animal sem defeito. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta de perdão e a matará no mesmo lugar em que se matam as ofertas queimadas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta de perdão com o dedo e o porá nas pontas do altar das ofertas queimadas. O resto do sangue deve ser derramado na base do altar. Ele deverá remover toda a gordura, como no caso da oferta de paz. Finalmente, o sacerdote a queimará no altar sobre as ofertas dedicadas ao Eterno. Dessa forma, o sacerdote fará expiação por esse membro por causa do seu pecado, e ele será perdoado. Levítico, capítulo 5. Se vocês pecarem pela recusa em dar testemunho de algo que ouviram ou viram, em casos de violação da lei, serão considerados responsáveis. Ou se vocês tocarem em alguma coisa ritualmente impura, por exemplo, o cadáver de um animal impuro, selvagem ou doméstico, ou de um réptil morto, e não estiverem conscientes disso no momento, mesmo assim, estarão contaminados e terão culpa. Ou se vocês tocarem em impureza humana, qualquer tipo de impureza que resulte em contaminação ritual, e não estiverem conscientes disso no momento e o perceberem só mais tarde, ainda assim terão culpa. Ou se vocês impulsivamente jurarem que farão algo, bom ou mal, um juramento precipitado, daqueles que simplesmente escapa, e no momento não estiverem conscientes do que fizeram e só mais tarde o perceberem, serão culpados em qualquer desses casos. Quando forem culpados, confessem imediatamente o pecado que cometeram e tragam ao Eterno, como penalidade pelo pecado que cometeram, uma ovelha ou cabra do rebanho. Será a sua oferta de perdão. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo seu pecado. Se vocês não puderem bancar uma ovelha, tragam ao Eterno como penalidade pelo pecado que cometeram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma ave para oferta de perdão e a outra para oferta queimada. Tragam as aves ao sacerdote, que primeiro apresentará uma delas como oferta de perdão. Torcerá o pescoço dela, sem arrancar a cabeça. Lançará um pouco do sangue da oferta de perdão contra o altar e deixará escorrer o resto pela base do altar. É uma oferta de perdão. Em seguida, ele oferecerá a segunda ave como oferta queimada, seguindo os procedimentos passo a passo. Dessa forma, o sacerdote fará expiação pelo seu pecado e serão perdoados. Se vocês não puderem bancar 2 rolinhas ou pombinhas, levarão 1 quilo de farinha da melhor qualidade como oferta de perdão. Não derramem óleo nem incenso sobre ela. É uma oferta de perdão. Apresentem a oferta ao sacerdote, e ele pegará dela um punhado como um memorial, e queimará no altar, com as ofertas dedicadas ao Eterno. É uma oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por vocês, e quaisquer desses pecados que tiverem cometido serão perdoados. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal.
O Eterno disse a Moisés: quando uma pessoa trair sua confiança e sem intenção pecar contra qualquer uma das coisas consagradas a Deus, deverá levar como penalidade ao Eterno um carneiro do rebanho, sem defeito, sendo o animal avaliado segundo o padrão do santuário, como oferta de reparação. Deverá fazer reparação adicional pelo pecado que cometeu contra qualquer coisa sagrada, adicionando 20% do valor do cordeiro e entregando-o ao sacerdote. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou com o carneiro da oferta de reparação, e ela será perdoada. Se alguém pecar, violando qualquer um dos mandamentos de Deus, que não devem ser violados, mas sem se dar conta disso no momento, quando se conscientizar da sua culpa, será considerado responsável. Deverá levar ao sacerdote um carneiro sem nenhum defeito, avaliado segundo a oferta de reparação. Assim, o sacerdote fará expiação pelo erro inconsciente dessa pessoa, e ela será perdoada. É uma oferta de reparação. Certamente era culpado diante de Deus. Levítico, capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: quando alguém pecar, traindo a confiança do Eterno, ao enganar o próximo com respeito a algo que recebeu em confiança, ou ao roubar, fraudar ou ameaçar o próximo, ou se tiver encontrado algo perdido e mentir acerca disso, e jurar falsamente com respeito a qualquer desses pecados que as pessoas costumam cometer, quando essa pessoa pecar e for considerada culpada, precisará devolver o que tomou ou extorquiu, repor o que recebeu em confiança, devolver a coisa perdida que encontrou, ou fazer reparação por qualquer outra coisa acerca da qual jurou falsamente. Ela precisará fazer reparação completa, acrescentar 20% e devolver ao proprietário no mesmo dia em que levar a oferta de reparação. Oferecerá ao Eterno, como oferta de reparação, um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado segundo o valor da oferta de reparação. Assim, o sacerdote fará expiação por essa pessoa, na presença do Eterno, e ela será perdoada por qualquer uma das coisas que ela faça e a torne culpada. O Eterno disse a Moisés: ordene a Arão e seus filhos o seguinte: estas são as instruções para a oferta queimada. Ela deve ficar sobre o altar durante toda a noite até de manhã, com o fogo queimando no altar. Então, vistam suas roupas de linho com os calções de linho presos ao corpo. Removam as cinzas que restaram da oferta queimada e ponham-nas do lado do altar. Depois, troquem as roupas e carreguem as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. Enquanto isso, mantenham o fogo queimando no altar. Ele não pode se apagar. Reponham a lenha para o fogo todas as manhãs. Disponham a oferta queimada sobre ele e queimem a gordura da oferta de paz por cima de tudo. Mantenham o fogo queimando no altar continuamente. Ele não pode se apagar. Estas são as instruções para a oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Eterno diante do altar. O sacerdote pegará um punhado da farinha da melhor qualidade da oferta de cereal com óleo e incenso e queimará tudo como memorial no altar, um aroma agradável a Deus. Arão e seus filhos comerão o restante. É pão não levedado, por isso será comido em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Não o assarão com fermento. Eu o designei como sua porção das ofertas consagradas a mim. É porção sagrada,
bem como a oferta de perdão e a oferta de reparação. Qualquer homem descendente dos filhos de Arão poderá comê-la. Essa é uma regra estabelecida com respeito às ofertas dedicadas a Deus, e se estenderá por todas as gerações. Quem tocar nessas ofertas deve ser santo. O Eterno disse a Moisés: estas são as ofertas que Arão e cada um de seus filhos apresentarão ao Eterno no dia em que forem ungidos. 1 quilo de farinha da melhor qualidade, como na oferta diária de cereal, metade de manhã e metade à tarde. A farinha será preparada com óleo numa assadeira. Deve ser bem misturada e então oferecida em pedaços como aroma agradável ao Eterno. O filho de Arão, que for ungido para sucedê-lo, a oferecerá ao Eterno. Essa é uma regra estabelecida. Toda a oferta será queimada. A oferta de cereal de um sacerdote será queimada totalmente. Não deve ser comida. O Eterno disse a Moisés: diga a Arão e seus filhos: estas são as instruções para a oferta de perdão. O animal da oferta de perdão será morto no lugar em que se mata o animal da oferta queimada, na presença do Eterno. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal tem de comê-la em lugar sagrado, o pátio da tenda do encontro. Quem tocar nessas ofertas deve ser santo. Uma peça da roupa manchada de sangue precisa ser lavada em lugar sagrado. A panela de barro em que a carne foi cozida será quebrada. Se foi cozida numa panela de bronze, a panela deverá ser esfregada e enxaguada com água. Todo homem de família sacerdotal está autorizado a comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta de perdão, cujo sangue é levado para dentro da tenda do encontro, a fim de se fazer expiação no santuário, não será comida. Será totalmente queimada. Levítico, capítulo 7. Estas são as instruções para a oferta de reparação. É oferta santíssima. Matem a oferta de reparação no mesmo lugar em que é morto o animal da oferta queimada. Borrifem o sangue em todos os lados do altar. Ofereçam toda a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins com a gordura em volta deles e a que está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado, que é retirado com os rins. O sacerdote queimará tudo sobre o altar, como oferta dedicada ao Eterno. É uma oferta de reparação. Todo homem de família sacerdotal estará autorizado a comer dela, mas deverá ser consumida em lugar sagrado. É oferta santíssima. Vale para a oferta de reparação o que vale para a oferta de perdão. As mesmas regras se aplicarão a ambas. A oferta pertence ao sacerdote que faz a expiação com ela. O sacerdote que apresentar a oferta queimada por alguém receberá o couro do animal. Toda oferta de cereal assada no forno ou preparada numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. É oferta sagrada. Toda oferta de cereal seca ou misturada com óleo pertence igualmente a todos os filhos de Arão. Estas são as instruções para a oferta de paz que for oferecida ao Eterno. Se vocês a trouxerem como gratidão, então, com a oferta de gratidão, ofereçam pães sem fermento, misturados com óleo, bolinhos sem fermento untados com óleo e bolos de farinha da melhor qualidade, bem amassados e misturados com óleo. Com a oferta de paz e gratidão,
ofereçam uma oferta de pães com fermento. Tragam um de cada tipo como oferta, uma oferta especial para o Eterno. Ela pertencerá ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de paz. Comam a carne da oferta de paz e gratidão no mesmo dia em que for oferecida. Não deixem nada para o dia seguinte. Se a oferta for uma oferta por um voto ou uma oferta voluntária, ela poderá ser comida no dia em que for apresentada, e o que restar poderá ser comido no dia seguinte. Mas toda a carne do sacrifício que for deixada para o terceiro dia será queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que a tiver apresentado não será aceita. Não lhe será de benefício algum, porque a carne foi profanada. E a pessoa que a comer assumirá a responsabilidade por sua maldade. Não comam carne que tenha tocado alguma coisa impura. Essa carne deve ser queimada. Qualquer outra carne poderá ser consumida por quem estiver ritualmente puro. Mas quem não estiver ritualmente puro e comer da oferta de paz apresentada ao Eterno, será excluído da congregação. Se alguém tocar algo ritualmente impuro, não importa se a impureza for humana ou animal, ou um objeto obsceno, e insistir em comer da oferta de paz oferecida ao Eterno, essa pessoa será excluída da congregação. O Eterno disse a Moisés: Fale ao povo de Israel, diga a eles: não comam gordura alguma do gado, ou dos rebanhos de ovelhas ou de cabras. A gordura de um animal que foi encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens poderá ser usada para outros fins, mas vocês não comerão dela. Quem comer gordura de um animal oferecido ao Eterno será excluído da congregação. E não comam o sangue, nem de aves nem de animais, onde quer que estejam vivendo. Quem comer sangue será excluído da congregação. O Eterno disse a Moisés: Fale ao povo de Israel, diga a eles: quando vocês apresentarem uma oferta de paz ao Eterno, tragam parte da oferta como sacrifício especial ao Eterno, uma oferta dedicada ao Eterno pelas próprias mãos. Tragam a gordura com o peito do animal e movimentem a oferta diante do Eterno. É oferta movida. O sacerdote queimará a gordura no altar, e Arão e seus filhos receberão o peito. Deem a coxa direita do animal das suas ofertas de paz como oferta especial para o sacerdote. Deem parte da coxa direita ao filho de Arão, que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz como sua porção. Das ofertas de paz de Israel, estou dando o peito do animal da oferta movida e a coxa do animal da oferta especial a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. Essa é a recompensa determinada do povo de Israel. A partir do dia em que eles foram apresentados para servir ao Eterno como sacerdotes, Arão e seus filhos conquistaram o direito a essas porções das ofertas dedicadas a Deus. Foi o que o Eterno ordenou que o povo de Israel desse aos sacerdotes desde o dia em que foram ungidos. Essa é a regra estabelecida para todas as gerações. Essas são as instruções para a oferta queimada, para a oferta de cereal, para a oferta de perdão, para a oferta de reparação, para a oferta da ordenação dos sacerdotes e para a oferta de paz, transmitidas pelo Eterno a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou ao povo de Israel que apresentasse suas ofertas ao Eterno no deserto do Sinai. Levítico, capítulo 8. O Eterno falou a Moisés. Ele disse: Tome Arão, e com ele seus filhos,
suas vestes sacerdotais, o óleo da unção, o novilho para oferta de perdão, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a congregação na entrada da tenda do encontro. Moisés fez exatamente como o Eterno havia ordenado, e a congregação se reuniu à entrada da tenda do encontro. Moisés disse à congregação: Foi isto que Deus me mandou fazer. Moisés levou Arão e seus filhos à presença de todo o povo e lavou-os com água. Vestiu a túnica em Arão com um cinto. Então pôs nele o manto e sobre ele o colete sacerdotal. Fixou o colete com o cinturão. Pôs também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Na cabeça de Arão pôs o turbante com a lâmina de ouro fixada nele, a coroa sagrada, exatamente como o Eterno havia ordenado. Em seguida, com o óleo da unção, Moisés ungiu a habitação e tudo o que estava nela, consagrando-os. Ele aspergiu óleo no altar 7 vezes, ungindo e consagrando o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia com seu suporte. Derramou parte do óleo sobre a cabeça de Arão, e assim ele foi consagrado. Moisés pôs os filhos de Arão diante de todos e vestiu neles as túnicas, fixando-as com um cinto, e pôs um barrete na cabeça de cada um, exatamente como o Eterno havia ordenado. Moisés ofereceu o novilho da oferta de perdão. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do animal. Moisés matou o novilho e purificou o altar, aplicando com o dedo um pouco de sangue nas pontas. Ele derramou o resto do sangue na base do altar e o consagrou, para que se pudesse fazer expiação sobre ele. Moisés pegou toda a gordura das vísceras, e o lóbulo do fígado e os rins com sua gordura, e os queimou no altar. O novilho, com sua pele, carne e vísceras, ele queimou fora do acampamento, exatamente como o Eterno havia ordenado. Moisés ofereceu o carneiro para a oferta queimada. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou e derramou sangue nos lados do altar. Ele cortou o carneiro em pedaços e então queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Ele lavou as vísceras e as pernas com água e queimou o carneiro todo sobre o altar. Foi uma oferta queimada, um aroma agradável, oferta dedicada ao Eterno, exatamente como o Eterno havia ordenado. Em seguida, Moisés apresentou o segundo carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o matou e pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no dedão do seu pé direito. Então os filhos de Arão foram à frente, e Moisés pôs um pouco do sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito de cada um deles. Moisés derramou o resto do sangue sobre os lados do altar. Depois, pegou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, os rins, com a gordura à volta deles, e a coxa direita. Do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Eterno, ele tomou um pão sem fermento feito com óleo e um bolinho. Ele os depositou sobre a porção de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos, que os balançaram diante do Eterno como oferta movida. Então Moisés tomou tudo de volta das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada. Essa foi a oferta de ordenação dos sacerdotes, um aroma agradável ao Eterno, oferta dedicada ao Eterno.
Então Moisés tomou o peito e o balançou como oferta movida diante do Eterno. Era a porção do carneiro da oferta de ordenação que pertencia a Moisés, segundo a ordem do Eterno. Moisés aspergiu um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue do altar sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles, consagrando Arão, seus filhos e todas as vestes. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro. Vocês deverão comê-la ali, com o pão do cesto das ofertas de ordenação, assim como ordenei. Arão e seus filhos deverão comê-la. Queimem as sobras da carne e do pão. Não saiam pela entrada da tenda do encontro durante os 7 dias que completam sua ordenação. É isto. A ordenação durará 7 dias. O Eterno ordenou o que foi feito hoje, a fim de fazer expiação por vocês. Permaneçam na entrada da tenda do encontro dia e noite, durante 7 dias. Empenhem-se em fazer o que o Eterno exigir, para que não morram. Foi o que o Eterno me mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Eterno havia ordenado por meio de Moisés. Levítico, capítulo 9. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os líderes de Israel. Ele disse a Arão: tome um novilho para sua oferta de perdão e um carneiro para sua oferta queimada, ambos sem defeito, e ofereça-os ao Eterno. Depois, diga ao povo de Israel: tomem um bode para a oferta de perdão, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para a oferta queimada, e um novilho e um carneiro para a oferta de paz, a serem sacrificados diante do Eterno, com oferta de cereal misturada com óleo, porque hoje o Eterno aparecerá a vocês. Eles levaram à tenda do encontro as coisas que Moisés havia ordenado. Toda a congregação se aproximou e ficou diante do Eterno. Moisés disse: foi isso que o Eterno ordenou que vocês fizessem, para que a glória fulgurante do Eterno apareça a vocês hoje. Moisés instruiu Arão: aproxime-se do altar e sacrifique sua oferta de perdão e sua oferta queimada. Com a oferta, faça expiação por você mesmo e pelo povo. Sacrifique a oferta pelo povo e faça expiação por eles, como o Eterno ordenou. Arão aproximou-se do altar e matou o bezerro como oferta de perdão por si mesmo. Os filhos de Arão levaram o sangue à presença dele, e ele molhou o dedo no sangue e pôs um pouco do sangue nas pontas do altar. Derramou o resto do sangue na base do altar. Queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta de perdão no altar, como o Eterno havia ordenado a Moisés. Depois queimou a carne e a pele fora do acampamento. Então matou o animal para a oferta queimada. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele o derramou sobre os lados do altar. Entregaram a Arão os pedaços e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. Ele lavou as vísceras e as pernas, e as queimou em cima da oferta queimada no altar. Em seguida, Arão apresentou as ofertas pelo povo. Ele matou o bode, a oferta de perdão do povo, e sacrificou-o como havia feito com a primeira oferta. Apresentou a oferta queimada seguindo os mesmos procedimentos. Apresentou também a oferta de cereal, queimando um punhado dela no altar, com a oferta queimada da manhã. Matou o novilho e o carneiro, as ofertas de paz do povo. Os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele o derramou sobre os lados do altar. As partes da gordura do novilho e do carneiro, a cauda gorda e a gordura que cobre os rins e o lóbulo do fígado, foram postas sobre o peito, e Arão as queimou no altar.
Arão balançou o peito e a coxa direita diante do Eterno, como oferta movida, conforme o Eterno havia ordenado. Arão estendeu as mãos em direção ao povo e o abençoou. Depois de ter concluído o ritual da oferta de perdão, da oferta queimada e da oferta de paz, ele desceu do altar. Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu diante da congregação. Fogo saiu da presença do Eterno e consumiu o animal da oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e caiu prostrado em reverência. Levítico, capítulo 10. Naquele mesmo dia, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, puseram brasas e incenso nele e ofereceram fogo estranho ao Eterno, algo que o Eterno não havia ordenado. Por isso saiu fogo da presença do Eterno e os consumiu. Eles morreram na presença dele. Moisés disse a Arão: Era isso que o Eterno tinha em mente quando disse: Àquele que se aproximar de mim, eu me mostrarei santo. Diante de todo o povo revelarei minha glória. Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão. Venham aqui. Carreguem seus primos para fora do acampamento, para longe do santuário. Eles levaram os corpos para fora do acampamento, conforme Moisés havia orientado. Moisés então disse a Arão e a seus outros filhos, Eleazar e Itamar: Vocês não mostrarão sinal algum de luto, nem de lamento, como cabelos despenteados e roupas rasgadas, ou morrerão também, e o Eterno ficará irado com toda a congregação. Seus parentes, todo o povo de Israel, na verdade, guardarão o luto e lamentarão aqueles que o Eterno destruiu pelo fogo. Não deixem a entrada da tenda do encontro, para que não morram, porque o óleo da unção do Eterno está sobre vocês. Eles seguiram à risca a orientação de Moisés. O Eterno deu a seguinte instrução a Arão: Antes de entrar na tenda do encontro, não beba vinho nem qualquer outra bebida forte, nem você, nem seus filhos, para que não morram. Essa é uma regra estabelecida para todas as gerações. Distingam entre o que é sagrado e o que é comum, entre o que é ritualmente puro e o impuro. Ensinem ao povo de Israel todos os decretos que o Eterno transmitiu a vocês por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e a seus 2 filhos que sobreviveram, Eleazar e Itamar: Peguem o resto da oferta de cereal, entre as ofertas dedicadas ao Eterno que foram preparadas no fogo, e comam ao lado do altar que foi preparado sem fermento, pois é oferta santíssima. Comam essa parte em lugar sagrado, porque é sua porção e a porção de seus filhos das ofertas dedicadas ao Eterno e preparadas no fogo. Foi isso que o Eterno me ordenou. Também você e seus filhos e filhas comerão o peito da oferta movida e a coxa direita da oferta de contribuição num lugar ritualmente puro. Essas partes são reservadas como porção sua e de seus filhos, das ofertas de paz apresentadas pelo povo de Israel. Tragam a coxa da oferta de contribuição e o peito da oferta movida e a gordura das ofertas dedicadas ao Eterno e preparadas no fogo. Vocês devem erguê-las, isto é, apresentá-las como ofertas movidas. Essa será a parte regularmente reservada a você e seus filhos, segundo a ordem de Deus. Quando Moisés foi tratar da questão do bode da oferta de perdão, descobriu que ele já havia sido queimado. Por isso, ficou irado com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que sobreviveram,
e perguntou: por que vocês não comeram a oferta de perdão no lugar sagrado, uma vez que é a oferta santíssima? A oferta foi trazida a vocês para que tirassem a culpa do povo, fazendo expiação por eles diante do Eterno. Uma vez que o sangue não foi levado ao lugar sagrado, vocês deveriam ter comido o bode no santuário, como ordenei. Arão respondeu a Moisés: veja, eles sacrificaram sua oferta de perdão e o animal da oferta queimada diante do Eterno hoje. E veja o que aconteceu comigo. Perdi 2 filhos. Você acha que o Eterno teria se agradado se eu tivesse comido a oferta de perdão hoje? Quando Moisés ouviu essa resposta, contentou-se com ela. Levítico, capítulo 11. O Eterno disse a Moisés e a Arão: fale com o povo de Israel e diga a eles: de todos os animais da terra, esses são os animais que vocês poderão comer. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido, dividido em 2 partes, e que rumine. Mas não um animal que ou só rumina, ou só tem o casco fendido. Por exemplo, o camelo rumina, mas não tem o casco fendido. Portanto, é impuro. O coelho rumina, mas não tem casco fendido. Portanto, é impuro. A lebre rumina, mas não tem o casco fendido. Portanto, é impura. O porco tem o casco fendido, dividido em 2 partes, mas não rumina. Portanto, é impuro. Vocês não devem comer a carne desses animais, nem tocar seu cadáver. Eles são impuros para vocês. Entre as criaturas que vivem na água do mar e dos rios, vocês poderão comer qualquer animal que tenha barbatanas ou escamas. Mas rejeitarão qualquer animal que não tenha barbatanas nem escamas, seja no mar, seja nos rios, sejam criaturas pequenas em lugares rasos, sejam criaturas enormes das profundezas. Sim, vocês devem rejeitá-los. Não comam a carne deles. Rejeitem o cadáver deles. Qualquer animal que viva na água e não tenha barbatanas ou escamas está vetado para vocês. Estas são as aves que vocês devem eliminar do cardápio. Não as comam, porque são detestáveis: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, todas as espécies de falcões, todas as espécies de corvos, o avestruz, o falcão noturno, a gaivota, todas as espécies de gaviões, a coruja, o corvo marinho, o ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos que voam e andam sobre 4 pés serão detestáveis para vocês. Mas alguns vocês poderão comer, a saber, os que têm pernas articuladas para saltar sobre a terra, todas as espécies de gafanhotos e grilos. Mas todos os outros insetos que voam e têm 4 pernas, vocês devem rejeitar. Vocês se tornarão ritualmente impuros até a tarde, se tocarem o cadáver de um deles. Se vocês carregarem o cadáver, deverão lavar suas roupas e serão ritualmente impuros até a tarde. Todo animal que tenha casco fendido, mas não totalmente dividido, ou que não rumine, será impuro para vocês. Se tocarem o cadáver de um deles, vocês se tornarão impuros. Todo quadrúpede que anda sobre a planta dos pés é impuro para vocês. Se tocarem o cadáver de um deles, serão impuros até a tarde.
Se carregarem o cadáver de um deles, vocês deverão lavar suas roupas e serão impuros até a tarde. Eles são impuros para vocês. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, as seguintes são impuras para vocês: a doninha, o rato, todas as espécies de lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto da areia e o camaleão. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, essas são impuras para vocês. Se tocarem o cadáver de um desses animais, vocês serão ritualmente impuros até a tarde. Se algum deles morrer e cair sobre algo, essa coisa se tornará impura, independentemente de qual seja seu uso ou de qual material seja feito: madeira, pano, couro ou pano de saco. Ponham o objeto na água e ele será impuro até a tarde. Depois disso será puro. Se uma dessas criaturas mortas cair numa vasilha de barro, tudo na vasilha será impuro, e vocês terão de quebrar a vasilha. Toda a comida que poderia ser usada como alimento, mas foi molhada com a água que caiu dessa vasilha, será impura. E todo líquido que poderia ser bebido dela será impuro. Qualquer coisa em que esse cadáver cair será impura. O forno ou fogão de barro terão de ser quebrados. Estão impuros e precisam ser tratados como impuros. A fonte ou a cisterna de coleta de água permanece pura. Mas quem tocar o cadáver de um desses animais será impuro. Se o cadáver de um deles cair sobre sementes que seriam usadas para o plantio, elas permanecem puras. Mas se caiu água sobre as sementes e um cadáver cair sobre elas, vocês deverão considerá-las impuras. Quando morrer um animal que poderia ser usado como alimento, qualquer pessoa que tocar seu cadáver será impura até a tarde. Quem comer a carne do animal morto deverá lavar suas roupas e será impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal deverá lavar suas roupas e será impuro até a tarde. Os animais que se movem rente ao chão não devem ser usados como alimento. Não comam animais que se movem rente ao chão, quer se arrastem sobre o ventre, quer andem sobre 4 pés ou sobre muitos pés. São todos detestáveis. Não se contaminem com eles, porque eu sou o Eterno. Santifiquem-se, porque eu sou santo. Não se tornem ritualmente impuros por causa de qualquer criatura que se move rente ao chão. Eu sou o Eterno, que tirou vocês da terra do Egito. Sejam santos, porque eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais, das aves, dos seres vivos que se movem na água e de todas as criaturas que se movem rente ao chão. Vocês precisam fazer distinção entre as que são ritualmente puras e as impuras, entre os animais que podem servir de alimento e os que não podem. Levítico, capítulo 12. O Eterno falou a Moisés: diga ao povo de Israel: uma mulher que concebe e dá à luz um menino será ritualmente impura por 7 dias, como no período da menstruação. No 8º dia, o menino deverá ser circuncidado. A mãe deverá ficar em casa mais 33 dias para a purificação do seu sangramento. Ela não poderá tocar em nada consagrado, nem ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação.
Se ela der à luz uma menina, será impura por 14 dias, como no período da menstruação. Ficará em casa mais 66 dias para a purificação do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação, por um menino ou por uma menina, ela levará um cordeiro de 1 ano como oferta queimada, e um pombinho ou rolinha como oferta de perdão ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro. Ele os oferecerá ao Eterno e fará expiação por ela. Então, ela estará purificada do fluxo do seu sangramento. Essas são as instruções para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para a oferta queimada e um para a oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por ela, e ela estará pura. Levítico, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou mancha brilhante na pele, que possa indicar uma doença séria na pele e no corpo, levem-no a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a ferida na pele. Se o pelo na ferida se tornou branco e a ferida for mais funda que a pele, é doença grave de pele e infecciosa. Depois de examinar a pessoa, o sacerdote a declarará impura. Se a mancha brilhante na pele for branca, mas der a impressão de ser superficial, e o pelo não estiver branco, o sacerdote manterá a pessoa em isolamento durante 7 dias. No 7º dia, ele examinará a mancha outra vez. Se no seu entendimento a ferida for a mesma e não tiver se espalhado, o sacerdote manterá a pessoa em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará pela 2ª vez. Se a mancha tiver diminuído e, portanto, não tiver se espalhado, o sacerdote declarará a pessoa pura. É uma erupção inofensiva. A pessoa poderá ir para casa e lavar suas roupas. Ela está pura. Mas se a erupção se espalhar depois de a pessoa ter se apresentado ao sacerdote e ter sido declarada pura, ela terá de voltar ao sacerdote, e ele fará novo exame. Se a erupção tiver se espalhado, o sacerdote a declarará impura. É doença grave de pele e infecciosa. Quem apresentar alguma doença de pele grave e infecciosa deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se houver um inchaço branco na pele, se o pelo estiver branco, e se houver uma ferida aberta no inchaço, é doença crônica de pele. O sacerdote o declarará impuro. Não precisará pôr o doente em isolamento, porque já fez o diagnóstico de impuro. Se uma doença de pele grave e infecciosa irromper da cabeça aos pés, em todos os lugares que o sacerdote examinar, ele deverá fazer um exame completo. Se a doença estiver cobrindo o corpo inteiro da pessoa, ele declarará pura a pessoa portadora dessa ferida. Uma vez que a erupção ficou totalmente branca, a pessoa não está impura. Mas se as feridas estiverem abertas, o sacerdote examinará as feridas abertas e declarará a pessoa impura. As feridas abertas são impuras, por serem evidências de doença grave de pele. Mas, se as feridas abertas secarem e ficarem brancas, a pessoa deverá voltar ao sacerdote, que a examinará outra vez. Se as feridas se tornaram brancas, o sacerdote declarará a pessoa pura. Se apresentar tais feridas,
ela está pura. Se alguém tiver uma ferida purulenta e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada e brilhante, ele deverá apresentar-se ao sacerdote para um exame. Se parecer como se tivesse penetrado na pele e o pelo estiver branco, o sacerdote o declarará impuro. É doença grave de pele que irrompeu a partir da ferida. Mas se o exame mostrar que não há pelo branco na ferida e que ela tem apenas a profundidade da pele e está diminuindo, o sacerdote isolará o doente por 7 dias. Se depois disso a mancha se espalhar sobre a pele, o sacerdote o diagnosticará como impuro. É doença infecciosa. Mas se a mancha brilhante não tiver mudado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida. O sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver queimadura na pele e a carne viva se tornar uma mancha brilhante avermelhada ou branca, o sacerdote deverá examiná-lo. Se o pelo na mancha brilhante estiver branco e a mancha parecer mais funda que a pele, ou uma doença grave irrompeu na região da queimadura, o sacerdote o declarará impuro. É doença grave de pele e infecciosa. Mas se depois do exame não houver pelo branco na mancha brilhante, e a mancha não parecer mais funda que a pele, mas tiver diminuído, o sacerdote isolará o doente por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará de novo. Se a mancha tiver se espalhado sobre a pele, o sacerdote o diagnosticará impuro. É doença grave de pele e infecciosa. Mas se a mancha brilhante continuar igual e não tiver se espalhado, mas tiver diminuído, é apenas inchaço da queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois não passa de uma cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote fará um diagnóstico. Se parecer que a ferida é mais funda que a pele e o pelo estiver amarelado e fino, ele declarará a pessoa ritualmente impura. É sarna, uma doença grave de pele e infecciosa. Mas se quando examinar a sarna, ele perceber que a mancha não é mais funda que a pele e não houver pelo escuro nela, ele isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará de novo a parte afetada. Se a sarna não tiver se espalhado, não houver pelo amarelado nela e não for mais funda que a pele, a pessoa rapará os pelos do corpo, exceto na parte da sarna. O sacerdote a isolará por mais 7 dias. Se depois disso a sarna não tiver se espalhado e não for mais funda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Ela poderá ir para casa e lavar suas roupas, porque está pura. Mas se depois de a pessoa ter sido declarada pura, a sarna se espalhar, o sacerdote deverá fazer novo exame. Se a sarna tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisará buscar mais evidências. A pessoa está impura. Mas se ele perceber que não houve alteração e que cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou mulher tiver manchas brancas brilhantes na pele, o sacerdote deverá fazer um exame. Se as manchas forem brancas e sem brilho, é apenas um eczema que se espalhou. A pessoa está pura. Quando um homem perder o cabelo e ficar calvo, ele está puro. Se perder o cabelo na parte da frente da cabeça, ele está meio calvo. Mesmo assim, está puro. Mas se ele tiver uma ferida avermelhada na parte calva, no couro cabeludo ou na parte da frente da cabeça, significa que uma doença grave de pele está irrompendo.
o sacerdote deverá examiná-lo. Se a ferida inchada no couro cabeludo ou na parte da frente da cabeça estiver avermelhada, com aparência de ser uma doença grave de pele, ele de fato tem uma doença de pele séria e está impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Qualquer pessoa com uma doença grave de pele deverá usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto e despenteado, cobrir o lábio superior e gritar: impuro, impuro. Enquanto a pessoa tiver feridas, continuará ritualmente impura e terá de viver isolada, fora do acampamento. Se uma roupa de lã ou de linho, em peça tecida ou trançada, de linho ou de lã, de couro ou feita com couro, estiver infectada com uma mancha de um fungo perigoso, e se a mancha na roupa, no couro ou no material tecido ou trançado for esverdeada ou avermelhada, talvez seja um caso grave, e a peça deve ser mostrada ao sacerdote. Ele examinará a mancha e isolará o material por 7 dias. No 7º dia, examinará de novo a mancha. Se ela tiver se espalhado pela roupa, de material tecido ou trançado, ou de couro, é mancha de mofo persistente, o que significa que o material está impuro. Ele deverá queimar a peça de roupa, porque o mofo é persistente e nocivo. Mas se o sacerdote examinar a peça de roupa e a mancha não tiver se espalhado, ele ordenará ao proprietário que lave o material que tem a mancha e o isolará por mais 7 dias. Fará novo exame depois de o material ter sido lavado. E se a aparência da mancha não tiver mudado, mesmo que não tenha se espalhado, ainda assim o objeto é impuro. Deverá ser queimado, não importa se o mofo afetou um lado ou outro do material. Se o sacerdote constatar que a mancha diminuiu depois de ter sido lavado o material, ele cortará a parte afetada da roupa. Mas se a mancha reaparecer, é nova erupção, e qualquer roupa que tiver essa mancha deverá ser queimada. Se a roupa for lavada e a mancha desaparecer, deverá ser lavada pela 2ª vez, então estará pura. Essas são as instruções relativas a uma mancha de mofo persistente na roupa de lã ou de linho, de material tecido ou trançado, ou de qualquer objeto de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Levítico, capítulo 14. O Eterno falou a Moisés. Estas são as instruções para a pessoa afetada na época da sua purificação de doença de pele grave e infecciosa. Primeiro, ela será levada ao sacerdote. Ele a levará para fora do acampamento e fará um exame. Se a pessoa infectada tiver sido curada da doença, o sacerdote dará ordem para que se tragam 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho e um ramo de hisopo para a pessoa que será purificada. O sacerdote dará ordem para que a pessoa mate uma das aves numa vasilha de barro, com água de fonte. O sacerdote pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o hisopo, e os molhará com o sangue da ave morta sobre a água de fonte. Então aspergirá 7 vezes a pessoa que está sendo purificada da doença grave de pele e a declarará pura. Finalmente, ele libertará a ave viva em campo aberto. A pessoa purificada, depois de ter lavado suas roupas, rapado todos os pelos e se banhado em água, estará pura. Depois disso,
ela poderá entrar no acampamento outra vez, mas terá de ficar fora da sua tenda durante 7 dias. No 7º dia, terá de rapar todos os seus pelos, da cabeça, barba, sobrancelhas e todos os outros. Então lavará sua roupa e tomará outro banho. Assim estará pura. No dia seguinte, no 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano, também sem defeito, com 3 jarros de farinha da melhor qualidade misturada com óleo. O sacerdote que declarar a pessoa pura apresentará a pessoa e os elementos da oferta ao Eterno, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará com a caneca de óleo como oferta de reparação, e as movimentará como oferta movida diante do Eterno. Ele matará o cordeiro no lugar em que se matam os animais da oferta de perdão e da oferta queimada, no lugar sagrado, porque assim como a oferta de perdão, a oferta de reparação pertence ao sacerdote. É oferta santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta de reparação no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da sua mão direita e no dedão do pé direito. Depois disso, derramará um pouco de óleo na palma da mão esquerda e com o dedo da mão direita aspergirá o óleo 7 vezes diante do Eterno. O resto do óleo será aplicado no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da sua mão direita e no dedão do seu pé direito, sobre o sangue da oferta de reparação. Ele porá o resto do óleo sobre a cabeça da pessoa a ser purificada e fará expiação por ela diante do Eterno. Finalmente, o sacerdote sacrificará a oferta de perdão e fará expiação pela pessoa a ser purificada da sua impureza. Matará o animal da oferta queimada e o oferecerá junto com a oferta de cereal no altar. Assim terá feito expiação pela pessoa. Ela está pura agora. Se a pessoa for pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro como oferta de reparação, como oferta movida para fazer a expiação por ela, mais um jarro de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo para oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para oferta de perdão e o outro para oferta queimada. No 8º dia, ela os levará ao sacerdote na entrada da tenda do encontro, na presença do Eterno. O sacerdote tomará o cordeiro para oferta de perdão e a caneca de óleo e os balançará diante do Eterno, como oferta movida. Ele matará o cordeiro para oferta de perdão, pegará parte do sangue e o aplicará no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O sacerdote derramará parte do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito aspergirá parte desse óleo 7 vezes diante de Deus. Ele aplicará outra parte do óleo que está na palma da mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta de reparação, no lóbulo da orelha direita da pessoa a ser purificada, bem como no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O sacerdote pegará o que sobrar do óleo na palma da sua mão e o porá na cabeça da pessoa a ser purificada, fazendo expiação por ela diante do Eterno. Finalmente, a pessoa sacrificará as rolinhas ou os pombinhos, conforme seus recursos. Um como oferta de perdão e o outro como oferta queimada junto com a oferta de cereal.
Depois desse procedimento, o sacerdote fará expiação pela pessoa que está sendo purificada diante do Eterno. Essas são as instruções que deverão ser seguidas por qualquer pessoa que teve uma doença grave de pele e não tiver recursos para levar as ofertas regulares de purificação. O Eterno disse a Moisés e Arão: se depois que entrarem na terra de Canaã, que estou dando a vocês como sua propriedade, eu fizer surgir algum fungo nocivo numa casa, na terra que pertence a vocês, o proprietário deverá contar ao sacerdote: apareceu mofo na minha casa. O sacerdote mandará desocupar a casa até que ele possa examinar o mofo, para que nada na casa seja declarado impuro. Se o sacerdote examinar a casa e perceber que o mofo nas paredes são manchas esverdeadas ou avermelhadas, que parecem mais profundas que a superfície da parede, ele deverá sair da casa e trancá-la por 7 dias. No 7º dia, voltará e fará novo exame. Se o mofo tiver se espalhado pelas paredes da casa, deverá ordenar que as pedras afetadas pelo mofo sejam arrancadas e jogadas num lugar impuro fora da cidade. Ele deverá ordenar que todo o interior da casa seja raspado. O reboco removido será levado para um lugar impuro fora da cidade. As pedras e o reboco da casa serão substituídos. Se o mofo irromper outra vez na casa, depois de as pedras terem sido arrancadas, e a casa tiver sido raspada e rebocada novamente, o sacerdote fará novo exame. Se o mofo tiver se espalhado, é mofo corrosivo. A casa está impura e terá de ser demolida. Suas pedras, madeira e reboco terão de ser removidos e jogados num lugar impuro fora da cidade. Qualquer pessoa que entrar na casa, enquanto ela estiver fechada, estará impura até a tarde. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Mas se o sacerdote fizer novo exame e perceber que o mofo não se espalhou depois de a casa ter sido rebocada novamente, ele deverá declarar a casa pura. O mofo foi eliminado. Para purificar a casa, ele usará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho e hisopo. Ele matará uma das aves numa vasilha de barro com água de fonte. Pegará o pedaço de madeira de cedro, o hisopo, o pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água de fonte. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes, purificando assim a casa com o sangue da ave, a água de fonte, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e o pano vermelho. Por último, soltará a ave viva fora da cidade em campo aberto. Assim terá feito expiação pela casa, e ela estará pura. Esses são os procedimentos a serem seguidos para todo caso de doença grave de pele, sarna, mofo nas roupas ou na casa, inchaço, ferida ou mancha brilhante na pele, para determinar quando são impuros e quando são puros. Esses são os procedimentos prescritos para doenças de pele contagiosas e mofo corrosivo.